Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, tudo bem com você? Dá só uma olhada no que você vai ver no programa de hoje. Começou em Campinas a Semana das Juventudes 2025. A abertura reuniu coletivos e autoridades para dar o pontapé em uma programação cheia de vozes jovens. Atenção, estudantes, as inscrições para o vestibular 2026 da Unicamp já estão abertas e este ano tem novidade. O que muda, eu te conto nesta edição do Educa Acontece. Tem sabor novo na área. Conutri lança livro de receitas com o que é oferecido nas escolas municipais. Tem opções saudáveis, práticas e cheias de afeto. E no mês do Agosto Dourado, um papo especial sobre a importância do aleitamento materno, com dicas e informações para toda a família. Tudo isso e muito mais em 30 segundos. Prepare-se para o jogo. Aqui no Educa Esporte você fica sabendo o que rola nas quadras de Campinas. Toda quinta às 10 da manhã na tela da Educa TV. Começo essa edição do Educa Acontece chamando a Lilian de Souza, que traz pra gente as informações sobre o vestibular de uma das mais reconhecidas e conceituadas universidades do país, a Unicamp. Lilian, conta pra gente quais são as novidades para 2025. Oi, Natália, isso mesmo. As inscrições para o vestibular da Unicamp, que é uma das principais universidades do país, as inscrições vão até o dia 1º de setembro. Mas quem vai passar os detalhes para a gente é a Juliana Sangion, que é assessora de comunicação aqui da Conveste. Juliana, obrigada pela sua participação. E conta para a gente, esse ano tem novidade no vestibular, né? Sim, tem novidade, as inscrições estão abertas, então a gente sempre faz um primeiro alerta, que é não deixe para a última hora, né? Ainda tem uns dias aí, a gente vai ficar esse mês todo fazendo essa inscrição, mas não é bom deixar para a última hora, porque é tudo pela internet, às vezes cai a conexão em casa, então esse é o primeiro recado, né? A outra coisa importante é que a gente tem algumas alterações. A primeira delas é em relação ao número de questões. A gente reduziu o número de questões para a segunda fase, né? Na tentativa de deixar aí uma prova um pouquinho mais enxuta, um pouco menos cansativa para os candidatos, porque a gente sabe, 5 horas de prova na segunda fase é puxado. É puxado. Então, parece que não, mas tirar 2 questões, diminuir 2 questões faz uma diferença, sim, nessa hora que você está respondendo, principalmente porque as questões da segunda fase, elas são discursivas, né? Então, você tem que prestar ali uma atenção no que está pedindo, aquele enunciado da questão, tem que prestar atenção também no que você está respondendo, e isso demanda tempo, né? Então, reduziu-se 2 questões na segunda fase, só na segunda fase. E tem uma outra novidade também para esse ano, que para quem vai fazer o curso de arquitetura e urbanismo, não tem mais a prova de habilidades específicas. Ela deixa de existir, né? Então não vai ser mais exigido, continua valendo para os outros cursos de artes, né? Música, dança, cênicas, visuais. Juliana, e as inscrições estão abertas até o dia 1º de setembro, mas quando as provas serão realizadas? Bom, então aí a gente vai ter uma primeira fase em outubro, dia 26 de outubro, pela manhã, né? Essa foi uma mudança que a Conveste fez desde o ano passado, de levar as provas da tarde para o período da manhã, e a gente acha que deu certo. Então, nós vamos manter as provas começando às 9 horas da manhã, primeira fase, 26 de outubro. Aí a gente tem, para quem passar, né, a segunda etapa do vestibular, que aí são 2 dias, é um domingo e uma segunda, dia 30 de novembro e dia 1º de dezembro. Aí termina tudo esse ano já, né? Esse ano, então, já dá para saber se está aprovado ou não? Ainda não, dá para finalizar aí a etapa dos exames, né? Mas aí tem que aguardar um pouquinho, porque a gente tem todo o processo de correção das provas e aí a gente divulga o resultado em janeiro. Juliana, para terminar, a gente sabe que é muito, como você disse, que é muito ruim deixar para a última hora, porque
pode ter um problema na internet, e normalmente tem, né, mais gente mesmo acessando no final. Qual é o site? Como é que se inscreve para fazer direitinho? O que precisa? Acho que uma dica importante é essa do site, porque a gente está numa geração aí que vai dar uma busca na internet, né? E, às vezes, você vai no buscador, você busca, e não o site da Comissão de Vestibulares, que é o oficial para fazer a inscrição, que é Conveste Unicamp BR, ele não é, às vezes, o primeiro que vai aparecer, ou vai aparecer até uma página dentro dele, às vezes, mais antiga. Então, a gente não indica dar a busca, a gente indica ir diretamente para o site, conveste.unicamp.br. Lá vai ter a abinha do Vestibular 2026, e aí tem o formulário de inscrição, né? Você cria sua senha, uma área logada, e vai preenchendo, escolhe os cursos, isso é muito importante. Então, nessa hora, é que os candidatos vão decidir ali, o que eu quero, né? Bom, já deve estar decidido, mas, enfim, ele vai escolher curso de primeira opção, curso de segunda opção, e outra coisa super importante, a cidade onde ele vai fazer a prova. Essa escolha é no momento da inscrição. Então, são esses detalhezinhos importantes aí para esse momento da inscrição. Isso porque é bom você disse, né, e bom esclarecer, que as provas não são só realizadas em Campinas. Exatamente. A gente tem 31 cidades espalhadas no estado de São Paulo e mais 6 capitais do Brasil, né? Então, ali na hora, é só escolher onde é que você quer fazer a prova da Unicamp. Muito bem. Olha só, como a Juliana disse, então, as inscrições vão até o dia 1º de setembro. Nós estamos aqui na Unicamp fazendo esse link e, por isso, a gente deseja sorte para todos os vestibulandos. Boa prova, né, Juliana? Isso aí, pessoal. A gente aguarda vocês aqui o ano que vem. Natália, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigada, Lilian e Juliana, pelas informações. E na educação municipal também tem novidade. A Secretaria Municipal, em parceria com a SEASA e as empresas Verde Mais e Base, lançou o livro Alimentação Escolar de Campinas, uma receita de sucesso. A iniciativa saborosa e cheia de significado reúne 19 receitas exclusivas elaboradas pelas cozinheiras do Programa Municipal de Alimentação Escolar. A publicação valoriza o trabalho das profissionais que estão no dia a dia das escolas públicas da cidade e mostra que a alimentação oferecida aos estudantes vai muito além do básico. É nutritiva, criativa e feita com carinho. O Centro de Eventos da Secretaria Municipal de Educação de Campinas ficou lotado para homenagear o trabalho dedicado de quem nutre com carinho, profissionais do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Sempre cozinhei com muito amor, com muito carinho. Eu saio da minha casa, como foi dito na minha história de vida, é como se fosse o primeiro dia. Eu levanto todos os dias como se fosse o primeiro dia de trabalho. Cozinho com amor pleno. É uma responsabilidade muito grande. Ao chegar, né, na unidade que eu trabalho, né, que eu faço merenda para aproximadamente 350 crianças. Quando eu chego, eu olho o cardápio, quando eu vou preparar, eu coloco de verdade todo o meu amor, toda a minha dedicação. É como se eu estivesse fazendo para os meus filhos. Eu não consigo me ver fazendo de outra forma. A valorização de quem acredita que alimentar é também cuidar, educar e transformar ganhou agora forma e título, o livro Alimentação Escolar de Campinas, uma receita de sucesso. As cozinheiras adoraram a ideia. Nós fizemos o livro não receitas da cozinheira, mas da equipe. A equipe que faz a refeição na escola, o que elas desenvolveram, porque sempre uma ideia de uma, vem uma ideia da outra, né? E aí forma-se uma receita diferente. Então a gente manda os ingredientes, a gente tem o nosso cardápio, o nosso receituário padrão, mas eu falo assim, ó, que o principal na escola é o toquinho de amor que a cozinheira tem, né? Então é esse toque que ela transforma as refeições, as nossas receitas no cardápio em alimentos gostosos. O livro reúne 19 receitas que fazem parte do receituário padrão do Programa Municipal de Alimentação Escolar e foi desenvolvido com base em um desafio. O livro, as cozinheiras tiveram que utilizar os alimentos que a gente fornece na alimentação escolar,
fazer uma restrição de açúcar, sal e gordura. Lógico que a gente faz uma receita com bastante açúcar, com bastante doce, todo mundo gosta, as crianças amam. Mas o maior desafio é fazer um bolo sem o açúcar, sem esse recheio doce, sem essas leite condensado, esses outros ingredientes, né? Então esse foi o maior desafio delas. Então a hora que elas começaram a criar essas receitas, foi fácil para a gente, né, fazer a escolha e colocar no livro. Então o princípio para ter uma receita era ter uma receita saudável no cardápio. Durante o lançamento do livro, o secretário de Educação de Campinas destacou a relação entre a boa alimentação e a qualidade da aprendizagem. A alimentação é essencial para que o ser humano pratique qualquer coisa, cumpra as suas ações, as suas atividades. Não é diferente na educação e principalmente em se tratando de crianças. Elas estarem bem alimentadas seguramente produz mais condições de aprendizagem, de absorver o conhecimento que está sendo transmitido e esse bem-estar por estar com a alimentação adequada certamente ajuda que a eficiência dessa transmissão de conhecimentos possa se efetivar de maneira adequada. E quem também acredita nisso é o chefe Rodrigo Oliveira, que presenteou a todos com a palestra Comida é Memória, Afeto e Identidade. A gente entende, acho que é consenso, que a educação é a principal ferramenta para a gente construir uma sociedade mais justa. E não dá para pensar em educação sem crianças nutridas, alimentadas, seguras. Então não é uma discussão secundária quando se fala de educação. Para mim é a questão central da criança primeiro sentir acolhimento, sentir cuidado e se predispor a aprender. Se a gente imaginar que a gente está cuidando agora, nesse exato momento, essas crianças, está cuidando dos médicos e médicas, dos engenheiros e engenheiras, dos pilotos, dos agricultores, dos próximos cozinheiros. Eu tenho certeza que a gente vai olhar com a devida atenção para esse gesto, né, de alimentar. Depois da palestra, uma sessão de autógrafos coroou o lançamento do livro. Esse evento é uma homenagem, de fato, às cozinheiras, porque que cozinhar é um ato de amor, todo mundo sabe, mas, em geral, reduz isso à relação familiar. A alimentação escolar é muito mais ampla, muito mais do que isso. Não são os pais, os responsáveis, os avós que estão cozinhando para os seus descendentes. São as cozinheiras que fazem isso com muita dedicação, com muito carinho e colocam ali certamente uma relação de amor que transcende totalmente a questão familiar. E aí, qual é o plano? Com esse convite, teve início a Semana das Juventudes 2025. A programação segue até o final do mês e está intensa. São mais de 50 atividades organizadas por coletivos da cidade. Tudo com o objetivo de fortalecer a voz da juventude e construir novas políticas públicas. A Sala Azul do Paço Municipal foi palco da abertura oficial da 10ª Semana das Juventudes, dando início a uma programação que se estende até o dia 30 de agosto e que foi cuidadosamente selecionada pela Curadoria do Conselho Municipal da Juventude. Oficinas, rodas de conversa, eventos culturais, fórum de profissões e ações de educação ambiental prometem movimentar Campinas durante todo o mês. É um trabalho bem consistente que a gente vem fazendo ao longo dos anos, que é desenvolvido pela Coordenadoria de Políticas para a Juventude, mas em parceria com o Conselho Municipal da Juventude, que juntos promovem a programação da semana. No ano de 2025, a gente tem 52 atividades que são propostas então por 36 parceiros, organizações, coletivos, movimentos sociais. Então a estratégia é movimentar essa semana através desses parceiros que vão então propor atividades para ser realizadas ao longo da semana. Então a gente tem o tema, qual é o plano? Que é justamente
provocar o jovem a discutir o Plano Municipal da Juventude. A gente está empenhado, dentro da Prefeitura de Campinas, através da Coordenadoria da Juventude, fazer então a construção do Plano Municipal da Juventude, um plano inédito, a primeira vez aqui em Campinas, que vai traçar então as diretrizes para os próximos 10 anos das políticas de juventude. E a Semana das Juventudes é uma estratégia para a gente atingir todos esses jovens e dialogar com eles a respeito dessa construção do Plano Municipal das Juventudes. De acordo com o censo de 2022, Campinas tem mais de 280 mil jovens entre 15 e 29 anos, faixa etária que representa cerca de 25% da população do município. Esse contingente expressivo reforça a importância de desenvolver e fortalecer políticas públicas voltadas às necessidades e potencialidades dessa parcela da sociedade. E as demandas são muitas, né? Mas dentre elas, são 3 prioridades que os jovens mesmos identificaram. A primeira é o trabalho, primeira é a educação, a segunda é o trabalho e o terceiro, com muita surpresa, é o meio ambiente. Então, é uma pauta também muito importante, a sustentabilidade, que também aparece na programação da Semana das Juventudes. Então, esses 3 temas, por exemplo, eles permeiam todas as atividades da semana e, com certeza, vai ter desdobramento disso dentro do Plano Municipal. Ela faz parte de todo um planejamento que nós temos na Coordenadoria da Juventude, que pensa a política pública, mobiliza, e não está apenas na nossa secretaria, mas a mobilização de outras secretarias envolvidas e chamando a ação tanto de ONG, da sociedade civil, para essa participação. Não tem como falar de juventude sem envolvê-la. Por isso que é importante que a Prefeitura de Campinas tenha esse olhar através da Coordenadoria da Juventude para os jovens, para as construções e conjuntas. Que o Conselho ele realiza a Semana da Juventude, mas ele está para além disso, né? O Conselho é esse espaço coletivo de encontro entre poder público e sociedade civil, através dos seus representantes, para pensar e construir políticas públicas, sugerir, deliberar, então questões voltadas aí para essa pauta da juventude. Então a gente tem várias instituições, então a gente está representado por homens, mulheres, LGBT, pessoa com deficiência, enfim, é um encontro muito potente, também é um meio formativo para os jovens conhecerem seus direitos, como acessa, como se organiza. Então o Conselho aí tem múltiplas frentes para além da semana. Essa semana ela tem uma importância, sem dúvida, fundamental para o poder público poder fazer uma programação junto com o Conselho da Juventude, com a Coordenadoria da Juventude, eventos que chamam essa faixa etária da população para discussão de propostas, de políticas públicas. Ouvir a juventude é muito importante. Nós vivemos um mundo em transformação. Nós estamos passando aí por uma revolução da inovação, uma revolução tecnológica, com inteligência artificial, com tudo isso que pode mudar o futuro do mercado de trabalho, pode mudar o futuro da vida cada vez mais. Então, é uma semana importante e tenho certeza que Campinas é referência em políticas públicas para a juventude e, através dessas programações, como essa Semana da Juventude, possa avançar cada vez mais. E chegou aquele momento do Educa Acontece, que a gente confere como ficam as temperaturas para a semana. Esse ano, o inverno tem sido bem rigoroso. E como será que vão ser os últimos dias de agosto, hein? Veja na arte que separamos para você. Esta semana, os dias devem ser um pouco mais quentes. O sol aparece sem nuvens. A temperatura mínima fica em 12 graus e a máxima sobe mais um pouco, chegando na casa dos 33 graus. Sem chuva, a umidade relativa do ar segue baixa, em torno dos 23%. Nesta semana, a lua é a nova. O sol nasce às 6h26 da manhã e se põe às 5h55 da tarde. E nas outras áreas da cidade, será que também tem novidade? O que está rolando, você confere em nosso radar. Campinas segue renovando a frota de ônibus. 110 novos veículos foram incorporados só este ano. Os novos coletivos são equipados com Wi-Fi, ar-condicionado e entrada USB para carregar o telefone durante as viagens. Ao todo, 15 linhas da cidade foram beneficiadas com a nova frota.
A nova licitação do transporte público prevê a renovação de 100% dos ônibus, incluindo o sistema BRT. A Ceasa Campinas divulgou um balanço sobre as vendas de flores, plantas e acessórios. O valor somado foi de 6.800 toneladas. O mercado de flores da Ceasa tem mais de 30 anos de atuação no mercado e movimenta diariamente cerca de 4.500 pessoas. O mercado de flores da Ceasa está localizado na rodovia Dom Pedro, quilômetro 140, e funciona segunda, terça, quarta e sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4h30 da tarde. Na quinta, o atendimento é das 10 horas da manhã às 4h30 da tarde. E no sábado, das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde. A Defesa Civil de Campinas esteve presente na cerimônia de homenagem às vítimas do voo 2283 da Voipaz, que caiu há um ano em Vinhedo e resultou na morte de 62 pessoas. Lá, os agentes participaram do tributo às vítimas e foram lembrados pelo seu trabalho de auxílio no resgate dos corpos. E olha só que bacana, os alunos da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, dos anos iniciais, se formaram. Os estudantes do 1º ao 9º ano tiveram uma colação de grau promovida pela Fundação Municipal para a Educação Comunitária, a FUMEC. Os responsáveis e professores estiveram presentes na formatura que aconteceu no Centro de Eventos da Prefeitura. Antes da cerimônia, os alunos foram recepcionados com uma mesa de café onde puderam confraternizar com os colegas e celebrar o encerramento de mais essa etapa. O gerente de Educação de Jovens e Adultos dos anos iniciais, José Batista, deu início com a fala de abertura. Na sequência, a oradora Eriadne Alves Costa destacou a importância de concluir os estudos e também agradeceu todos os funcionários, professores e amigos. Os estudantes fizeram o juramento e receberam certificados. Parabéns aos alunos da FUMEC! E vamos agora para um rápido intervalo aqui no nosso Jornal Educativo. No próximo bloco, a gente muda de assunto e traz um tema muito importante, a amamentação. Na nossa entrevista especial, uma especialista conversa com a gente sobre os benefícios da amamentação e também sobre os desafios que muitas mães enfrentam nesse período. Fique com a gente, especialmente você, mãe que está amamentando ou que está se preparando para esse momento. É em instantes. Educa. Acontece. Dê o tom deste inverno. Doe roupas, calçados e cobertores em bom estado. E veja nossa cidade ganhar nova cor. Campanha do Agasalho 2025. Cada peça, uma cor. Cada cor, mais calor. Realização, Prefeitura de Campinas. A EJA é uma modalidade do ensino fundamental que responde a todas aquelas pessoas que não aprenderam a ler e escrever na idade apropriada e que hoje precisam serem certificadas do 1º ao 5º ano. Ela é ofertada em todas as regiões de Campinas. Qualquer estudante que queira ingressar na FUMEC ou na própria Secretaria Municipal de Educação, ele pode nos procurar pelo telefone 35 19 43 00 ou também pelo WhatsApp 999-064656 e apresentar o RG e o comprovante de endereço, que nós já fazemos a matrícula, e esse estudante ele começa já no dia seguinte. Todas as pessoas acima de 15 anos que não conseguiram concluir do 1º ao 5º ano na idade apropriada. Simples, basta apresentar o RG e o comprovante de endereço que
que nós já efetivamos a matrícula. Educa. Acontece. Estamos de volta com o nosso Jornal Educativo. Obrigada pela sua audiência e por nos acompanhar até aqui. E agora, como prometido, vamos para a nossa entrevista especial sobre um tema fundamental, a amamentação. Nossa convidada de hoje é uma especialista em amamentação que vai explicar por que o aleitamento materno é tão importante e como lidar com os desafios que muitas mães enfrentam nesse período. Áurea, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer, tá, a sua participação aqui na Educa TV para falar sobre esse tema que interessa a todo mundo, né? Eu que agradeço, Viviane. Realmente é um tema que interessa a todo mundo. Eu espero que nessa conversa a gente veja que desde os bebezinhos, que são os beneficiados, né, até as mães, mas a sociedade inteira, né, é beneficiada pelo aleitamento materno. A gente está no mês de agosto, todo mundo fala sobre esse assunto, só que quando a gente fala aleitamento materno, esse tipo de alimentação, o agosto dourado, a gente precisa entender o que é e levar isso para todos os meses do ano. É verdade. Esse mês, ele é mais, assim, aproveitado, né, para a gente discutir, falar mais sobre a amamentação, e principalmente para secretarias, né, municipais, para os estados, para as políticas públicas, para o sistema de saúde, né, para o próprio SUS se engajar nesse assunto, né? Então, é importante a gente marcar um mês, mas é importante também a gente continuar, assim, em todos os meses, em todas as faixas etárias também, né? Quando a gente fala em agosto dourado ou em amamentação, a gente não está falando só de mulheres, de crianças sendo amamentadas. Isso envolve todo um contexto, né? Envolve todo mundo, como a gente já falou aqui, né? Para começar a entrar nesse tema, né? A gente fala desse assunto, quando a gente fala de amamentação, muitas mulheres acham que vai ser assim natural, uma coisa fácil, o bebê nasceu, já vai começar a amamentar. Só que quando a gente começa a conversar com as mães, a gente vê muita dificuldade, muita coisa que não foi falado e que ela descobre só quando o bebezinho ali chega no colo dela, né? É isso que se vê mesmo na prática, não é essa coisa linda, maravilhosa, tem dificuldades também. Isso, tem sim, é muito difícil amamentar, né? A gente fala que deixou de ser um ato biológico para ser um ato social, né? Então, o próprio agosto dourado mesmo, que deveria ser para as políticas públicas se concentrarem, né, na amamentação, acaba chegando nas mulheres, como tem que chegar mesmo, né? Mas sempre chega aquela mensagem de que amamentar é importante, o leite materno é o padrão ouro, por isso que é o agosto dourado, né? Porque é o melhor alimento para o bebê, é o leite materno. E aí acaba que a mulher se sente muito pressionada para amamentar, né? E isso dificulta na amamentação. Então, quando a gente fala que deixou de ser um ato natural, é por causa disso, né? E aí, quando a gente promove o aleitamento, a gente fala, nós somos mamíferas, vamos amamentar, né? Mas a cadelinha, ou a ovelha, ou a coelhinha, elas não têm licença maternidade para pensar, ou mesmo elas não têm trabalho que é informal e não tem licença maternidade, se não trabalhar não vai vir o salário, né? Na natureza é diferente, e para a mulher humana, né, para quem amamenta e é humano, que também é mamífero, mas a mulher ela tem várias outras questões, né? Tem a avó que fala que o neném está morrendo de fome, então tem que dar mamadeira logo, tem a vizinha que fala que para ela amamentar foi uma delícia, ela adora. Então a mulher acaba tendo muitas pressões
E isso interfere nessa adaptação natural, que isso sim é natural. É normal nos primeiros dias a gente ter dificuldade, né? Em tudo que a gente vai fazer, tudo que é a primeira vez, ou a gente vai retomar depois de alguns anos, os primeiros dias vai ser mais difícil. E depois a gente vai aprendendo, né? O próprio corpo vai aprender o ritmo, ele vai entrar, né, no equilíbrio hormonal, o bebê ainda precisa aprender também a mamar. Então, os primeiros dias, se a gente fosse considerar só a natureza, os primeiros dias já seriam muito difíceis. Mas, além da natureza, tem toda a cabeça, né, todo o contexto da mulher que vai amamentar, ajudando ou atrapalhando nessa amamentação. Então, realmente é um ato muito difícil, muito complexo. E como é que faz nessas situações? Porque por mais que a gente fale da importância da amamentação, do aleitamento materno, a gente vê que muitas mulheres ainda não têm o conhecimento, não têm o conhecimento de toda essa dificuldade, e principalmente nesse momento que ela acabou de ter filho, tem todas as questões hormonais também, as questões do parto. Como ela vai procurar ajuda para a pessoa certa? O que ela tem que fazer? Assim, uma orientação, a gente sabe que é muito difícil no momento, mas uma orientação assim para pedir um socorro mesmo nesse momento. Me ajuda para poder alimentar meu filho. Em primeiro lugar, a gente precisa falar sobre isso, né? E agora com o Instagram, com as redes sociais, as pessoas têm falado mais, né? Sobre diminuir o glamour ou parar de romantizar a né? Então, a gente precisa falar sobre isso também. Ser mãe ou ser pai, né? A parentalidade, ela é muito difícil. E daí, quando isso entra nas conversas, nas próprias orientações, né? De um pré-natal, por exemplo. Se no pré-natal a gente, né, pudesse, eu sou da enfermagem, então se no pré-natal a gente pudesse falar além disso, né, além de que o leite materno é o padrão ouro de alimentação, e a gente pudesse falar como é difícil amamentar, já seria um ponto, né? Agora, se a mulher está vivendo esse momento de dificuldade para amamentar, ela precisa de apoio, né? Então, apoio de alguém próximo. Se ela quer amamentar, apoio de quem ela sabe que vai ajudar, de quem concorda, né, que o aleitamento o leite materno é o padrão ouro, quem ela sabe que vai ajudar nesse processo, né? Então, as mulheres com mais poder aquisitivo, elas têm utilizado, né, elas têm contratado as próprias consultoras em aleitamento materno, né? E a grande maioria das mulheres não podem fazer esse tipo de contratação. Então, é a enfermeira da UBS mesmo, né? É uma professora da escola do filho mais velho que acabou de amamentar e falou, né, que foi difícil, mas que depois deu certo. É a mesma coisa, né? A vizinha ou a avó, né, que ela saiba que vai apoiar nesse processo, né? E assim, na verdade, também é tudo, porque é difícil por causa de tudo. Então, uma pessoa que ajude, que traz um copo d'água para a mulher, né, para a mulher poder amamentar, porque amamentar dá muita sede, uma pessoa que passe as roupinhas do bebê, né? Esse tipo de ajuda que a gente fala que a mulher precisa, que é da rede de apoio, né? Nesse momento, a rede de apoio precisa ser acionada. Então, quem é que pode ajudar a mulher naquele momento? Tem tanto a rede de apoio formal, né, do município, né, das secretarias, então, por exemplo, as próprias unidades básicas de saúde, ou um centro de referência social, né, de assistência social, essas coisas, a escola, né, a creche do filho mais velho, tem tanto essa rede de apoio das assim, formais, quanto as informais, que é isso, né? São as vizinhas, as amigas, os amigos, o pai, né? Quem é que está presente e que concorde em amamentar. Se a mulher quiser realmente amamentar e quiser enfrentar esse momento, né? Quando a gente fala sobre isso,
e ela está tendo dificuldade naquele momento, ela já vai lembrar também, eu lembro que já falaram isso, que é difícil amamentar, né? Então, a primeira coisa é a gente tirar essa imagem de que amamentar é fácil, e é lindo, e é o melhor para todo mundo, né? É o melhor para todo mundo, mas não é fácil. Com isso, também precisa, né? Você falou logo no começo da nossa conversa de uma política para isso, questões sociais também, precisa trabalhar no geral. Isso. E daí a gente, o próprio Agosto Dourado, né? Todo ano, a Semana Mundial de Aleitamento Materno tem um tema, né? E o tema desse ano é sobre que amamentar é sustentável, né? É importante nesses tempos de mudanças climáticas. E aí, se a gente pega, a Semana Mundial de Aleitamento existe já faz um bom tempo, não sei se 92, 90, acho que 92, né? E de lá para cá, todos os temas são voltados já também para as políticas públicas, né? E não só para as mulheres, não é assim, amamente, né? Aquela coisa, amamentar é um ato de amor, né? Fala assim, e aliás, eu também gosto bastante de falar que amamentar é um ato ecológico, já foi um tema de campanha, né, de Semana Mundial, já faz muito tempo, acho que em 97, e eu lembro de pensar, acho que não foi em 97, não, um pouquinho mais para frente, eu lembro de pensar, falar, nossa, amamentar é um ato ecológico, mais uma pressão para a mulher, né? Agora ela não tem que amamentar só porque o leite é uma vacina, só porque faz bem para o bebê, ela tem que amamentar porque é um ato ecológico. Mas hoje em dia, o tanto de lixo, o tanto de impacto que a gente vê, né, realmente faz muita diferença, né? Esse tanto de plástico, que é a mamadeira, o bico, a própria lata de alumínio, o rótulo da lata. Naquela época ainda, assim, vinha bastante coisa, né? Assim, o gás da água que vai esquentar para fazer a fórmula, a gasolina que gastou para ir comprar a fórmula, né? Tudo isso o aleitamento materno resolve, né? Mas para chegar nesse ponto, é aquilo lá, a mulher precisa saber de tudo isso antes, ela precisa ter licença maternidade, para ela ter licença maternidade, ela precisa ter um trabalho formal, né? E atualmente o trabalho formal também a maioria são 4 meses só de licença, e o aleitamento exclusivo é indicado até 6 meses, né? Então, também é uma política pública que a gente precisa mudar, aumentar a licença para 6 meses. A licença paternidade também vem aumentando bastante, né? Esse tipo de proteção que a mulher precisa para continuar amamentando. E mesmo nos serviços de saúde, né? Ou num consultório particular, de não ser oferecido para ela, a primeira dificuldade que tem, a nossa experiência é essa, né? A primeira dificuldade que a mulher tem já recebe lá uma prescrição de fórmula, ou mesmo a mulher já sabe o nome da fórmula, já vai na farmácia e compra, né? Então, também tem mecanismos para proteger isso. Na verdade, é proibido, né, oferecer, é proibido oferecer amostra grátis, né, no consultório, nos serviços de saúde, na farmácia, a fórmula, a lata, não pode ficar numa prateleira especial, com aquelas embalagens grandonas, promocionais, é proibido ter oferta, não pode diminuir o preço da fórmula, tem sempre que ser aquele preço, né? Então, esses são mecanismos que protegem a amamentação, são leis também, né? E então a gente fala, né? Proteção, que são as leis, promoção, que são as campanhas, e o apoio, que é esse apoio mais próximo que a mulher precisa, né? Outra coisa que eu gosto de falar também, que a promoção do aleitamento a gente precisa fazer desde as crianças pequenas, né? Desde por que a menina sempre ganha uma boneca com uma madeira de brinquedo, né? E se as meninas, acho que hoje mudou um pouco, mas se as meninas brincavam de amamentar, era muito chocante para todo mundo, né? As famílias, os adultos achavam esquisitíssimo dar o peito para a boneca,
E hoje a gente vê que tem uma aceitação maior, né? Mas era muito polêmico um tempo atrás. Então, é muito mais comum a menina ganhar uma boneca com uma mamadeira, ao invés dela brincar de amamentar, né? Então, isso também são coisas que a gente pode mudar, né? Começar a falar de aleitamento materno desde lá do pré-escolar, do escolar, né? Não é toda criança que tem contato com mulheres gestantes ou com bebês pequenos, né? Então, é uma coisa importante de se falar. Mesmo amamentar em público, né? Também é muito polêmico se a mulher deve, se ela pode. Também é uma lei, né? Que as mulheres podem amamentar em público. Mas se a gente conversar com as crianças, né? Desde a fase pré-escolar e escolar sobre a amamentação, que nada mais é do que a alimentação do bebê, também vai se tornar mais natural, né? Tanto brincar de amamentar, quanto amamentar em público. Então, essa é uma outra coisa que precisa. Começar a falar de amamentação desde a criança pequena. Eu queria que você falasse mais sobre a amamentação em público, né? Por mais que exista lei, ainda existe problema. Tem mulheres que enfrentam dificuldades, ou têm vergonha, ou têm ainda um preconceito, sofrem algum tipo de violência. Sim, sim, tem muitos relatos, né, de mulheres. Às vezes, elas querem amamentar, elas se propõem, né, têm a iniciativa de amamentar em público e são censuradas, e às vezes elas mesmas sentem vergonha de amamentar, né? Por que acontece isso? Porque o peito, ele acabou sendo sexualizado, né? Então, o peito, ele remete mais à questão de relação sexual ou de pornografia do que de amamentação, né? Então, por isso que tem esse constrangimento em amamentar. Agora, a mulher que é segura, né, que ela se sente tranquila em amamentar em público, ela também é julgada por conta disso, né? Ah, então ela está querendo se exibir, ela está querendo mostrar o peito, né? Coloca aí uma toalhinha em cima, né? Coloca uma fraldinha em cima. Ninguém é obrigado a ver seu peito. Ninguém é obrigado a ver você amamentando. Que é uma coisa que ninguém pensa quando a criança está tomando a mamadeira, né? Ninguém pede para cobrir a cabeça da criança quando ela está tomando a mamadeira. E isso é muito hipócrita, né? Na nossa sociedade que tem carnaval, que tem decotes, que tem propagandas de lingerie, né? Então, é uma coisa muito questionável, essa censura, né? Esse constrangimento de amamentar em público. E o que você orienta, Áurea? Quais são as orientações na universidade para formar profissionais, né, que tenham toda essa consciência e que leve isso para toda a população? É um desafio, né, falar sobre essas questões, porque o próprio tempo dedicado, né, o próprio tempo no currículo dedicado à amamentação, ele é muito curto, tanto na enfermagem quanto na fonoaudiologia. Talvez nutrição tenha um tempo maior sobre isso, mas na medicina também é muito pouco falado, na própria pediatria é pouco tempo de amamentação, né? Então, é um desafio, porque realmente, primeiro, os alunos aprendem a fisiologia da amamentação, né? Na medicina, eles já vão direto para o que é o problema, né? O que acontece? Uma mastite, uma infecção, ou o bebê com fenda palatina, como é que faz para... E aí, por isso que, rapidamente, eles indicam a fórmula, né? Porque é como a prescrição de um medicamento. A gente quer resolver esse problema, que é a dificuldade de amamentar, né? Agora, para enfermagem, para fono, nutrição, até psicologia, a gente entende que a mulher precisa do apoio para amamentar, né? Então, esse encorajamento e fazer uma escuta ativa, né? Então, por que a mulher está com dificuldade de amamentar? Né? É porque ela sente dor, é porque ela está com falta de sono, é porque ela se sente cansada, é porque ela se sente presa,
né? Porque tem bebê que mama rapidinho, tem bebê que demora bastante para amamentar, para mamar no peito, né? Isso também é uma dificuldade, porque a mamadeira a gente consegue ver o quanto que o bebê está mamando, né? E no peito o bebê mama devagar, ele pode estar mamando pouco, mas ele pode mamar devagar e mamar muito, então a gente não sabe a quantidade, né? Então, essa é uma outra coisa que a mulher precisa de apoio, né? Então, sair um pouco dessa questão biológica e ir para essa questão mais social é realmente um desafio, mas o que a gente tem falado bastante é que a mulher e a criança, né, precisa de toda essa rede de apoio. Então, agora a gente ouve muito aquele ditado, né, que eles falam que é um ditado africano, de que para cuidar de uma criança é preciso uma vila inteira. Então, é isso, né, para aquela criança crescer bem, não é só a mulher amamentar. Para a mulher amamentar, ela precisa de uma vila inteira, né? Ela precisa de leis, ela precisa de apoio, mas realmente é um desafio mesmo para sair do biológico, né? Na formação do profissional generalista, né? Daquele profissional que se forma naquele tempo e não faz a especialização. Com a especialização, a gente consegue dar um tempo maior e realmente discutir essas outras questões, né? E para as mães que estão aí, acabaram de ter seus bebês, estão encontrando dificuldades, o que você orienta? Qual a sua dica? Acho que a primeira coisa é assim, acalme-se, né? Fica calma, é assim mesmo, é difícil mesmo amamentar, principalmente nos primeiros dias, é isso, né? Quando a mãe tem um bebê, ou quando um bebê nasce, a gente fala que ele não foi para outro país, né? Que fala outra língua, porque dentro da barriga todo mundo entendia o bebê, né? Dentro da barriga é um outro ar que ele respira, ele come de outro jeito. E quando a gente vai para outro país, as pessoas comem de outro jeito, falam outra língua, está escrito de outro jeito. Agora, quando o bebê nasce, ele não vai para outro país, ele vai para outro mundo, ele vai para outro planeta, né? Que fala diferente, que come diferente, respira diferente. E a mulher também vai para outro mundo quando ela vira mãe. Então, a primeira coisa para a mulher que está tendo dificuldade de amamentar é ficar calma, respeita esse momento de adaptação. Não é no primeiro dia que a gente se muda para outro país ou para outro planeta que a gente já gosta de todas as comidas, já consegue entender tudo, né? Vai demorar um tempinho. E daí essa calma também já ajuda na amamentação, tanto na descida do leite, quanto ela fica calma, o bebê fica calmo. Então, acalmar e procurar ajuda, né? Quem é que pode ajudar naquele momento? Pode ser a enfermeira da UBS, pode ser, de novo, né? Pode ser uma amiga, uma pessoa que esteja por perto. Então, pedir ajuda, não tentar resolver tudo sozinha, que isso também é um grande aprendizado para as mulheres e para as mães, né? As mulheres querem resolver tudo sozinhas, tem um monte de meme, um monte de vídeo também, né? Nas redes sociais aí sobre isso. Então, tentar não resolver tudo sozinha. Amamentar é uma coisa que a mulher precisa fazer, a mãe precisa amamentar, só ela pode amamentar, né? Mas para ela amamentar, ela precisa de todo mundo, ela precisa da vila inteira. Então, a primeira coisa, fica calma, demora mesmo para adaptar, e a segunda coisa, peça ajuda. Muito bacana, viu, nesse nosso bate-papo, acho que passou o recado, ficaram as orientações para as mamães. Aqui em Campinas a gente tem, né, reforçar para o pessoal de casa, tem as unidades de saúde, tem os bancos de leite também que orientam tudo. É importante, então, procurar sempre essa ajuda e lembrar, reforçar também a importância da amamentação para a mãe e para o bebê, né? Para ter uma vida mais saudável. Isso mesmo. Então, por que a gente fala que é o padrão ouro, né, de alimentação? Porque o leite materno, ele tem células vivas, né, que protegem toda a imunidade do bebê, né? Aumenta a imunidade do bebê, amadurece o trato intestinal. Então, quando que eles descobriram que o leite materno é tudo isso, né? Era quando a mortalidade infantil por diarreia era muito alta. Então, eles queriam achar uma vacina contra a diarreia.
E daí, estudando, eles viram que o leite materno é uma vacina contra a diarreia, né? Então, o leite materno, ele protege contra doenças agudas, né? Protege contra a criança ficar doente agora e protege também contra doenças de longo prazo. Então, hipertensão, diabetes também evita, né? A amamentação também evita doenças, obesidade, doenças de longo prazo. Para a mulher que amamenta, tem menor risco de câncer de mama, e o retorno para o peso pré-gestacional também é mais rápido com a amamentação. A involução uterina, né? Então, as mulheres, elas falam, né, que quando amamentam, sente cólica. Por que sente cólica? Porque o útero está contraindo e está voltando para o tamanho normal. Então, amamentar é parte do pós-parto, né? Para ela voltar para o corpo antes da gestação e do parto, né? Então, a amamentar ajuda nesse equilíbrio hormonal. Além disso, o que eu considero mais importante da amamentação é aumentar o vínculo da mãe com o bebê, né? Então, ela amamentando, que ela tem uma intimidade maior, um contato, né, com a criança. Amamentando, a mulher conhece essa criança, a criança conhece a mãe. Agora também tem estudos que indicam, né, que pelo leite materno também passa DNA da mãe, né, passa o DNA da mulher, passa para a criança pelo leite materno. Então, tudo isso, a gente diz que são os benefícios do aleitamento, por isso que o leite materno, ele é considerado o padrão ouro. Ok, então, quero agradecer a sua participação aqui, falar que foi muito rica de informação e deixar o convite aí para participar mais vezes, para a gente falar desse assunto, retomar sempre, né? Já que é tão importante para todo mundo, né? Eu que agradeço, Viviane, agradeço muito a oportunidade, falar que a Escola de Enfermagem está à disposição, né? Para todo mundo que quiser entrar em contato, a Escola de Enfermagem está à disposição. Muito obrigada. E ainda falando sobre a amamentação, Campinas é uma cidade que apoia e promove ações importantes em prol da amamentação durante todo o ano e especialmente no Agosto Dourado. O município desenvolve iniciativas que valorizam o aleitamento materno, oferecendo informação, apoio e acolhimento às mães. Um trabalho essencial para a saúde dos bebês e o fortalecimento do vínculo entre mãe e filho. E sobre esse assunto, a gente conversou com o Tiago Ferrari, coordenador do programa Primeira Infância Campineira. Quando a gente fala do PIC, a gente está falando duas coisas. Primeiro, é garantir que a criança tenha o seu desenvolvimento pleno, entender que a criança é um cidadão de direito e, principalmente, que a gente possa defender a infância dessas crianças. Defender a melhor forma delas poderem se desenvolver com cuidado, com amor e principalmente também com toda a estrutura que ela possa ter para possa atingir esse desenvolvimento pleno. E quem apoia e auxilia nas ações promovidas por Campinas é a rede Amamenta. Esse ano, a campanha mundial de incentivo ao aleitamento materno traz como tema apoie e trabalhe na sustentabilidade desse aleitamento materno. Essa ideia de apoiar em todos os sentidos, não somente da dupla, mas também da família. No momento do nascimento, sabemos que as ações específicas do Hospital Amigo da Criança são extremamente importantes no sentido de se estabelecer efetivamente o aleitamento materno. Esse processo do Hospital Amigo da Criança consta de 10 passos, por exemplo, o momento do nascimento e o contato pele a pele é um deles, o incentivo ao contato com a mama e o aleitamento primeiro, depois do nascimento. E mesmo os hospitais que não façam os 10 passos, se fez uma revisão sistemática de literatura que foi publicada esse ano, em que foi constatado que os hospitais que têm apenas 3 passos desses 10 também conseguem efetivar desse aleitamento de uma maneira muito mais eficaz, né?
a sustentabilidade no sentido de que o leite materno ele já está pronto, ele é feito para cada criança e para cada momento da criança ele se ajusta. Se a criança fica resfriada, vai vir o maior número de sistema imunológico para poder ajudar essa criança a sobrepassar esses momentos. A gente sabe que o leite materno ajuda na constituição e na formação do sistema imunológico do bebê. O bebê não nasce com o sistema imunológico pronto, então o leite materno além do que é caloria e alimento, ele tem elementos vivos. Entre eles o sistema imunológico e a microbiota, que são alguns organismos que vão ajudar na povoação desse sistema digestivo do bebê, facilitando a digestão do bebê. Na fórmula a gente tem apenas só o que é de alimento, não tem todos esses elementos vivos. Então isso é uma grande diferença. Sabemos que a fórmula ela é extremamente importante quando não existe a possibilidade de se fazer o aleitamento materno, mas quando há a possibilidade de se retomar, é muito importante, porque ele traz todos esses micronutrientes que são extremamente importantes também para o desenvolvimento do bebê. Sustentabilidade no sentido de que para se fabricar uma lata de leite materno, se usa muita água, mais de 100 litros de água, fora todo o material que é utilizado para a elaboração das latas e das embalagens. Então, no sentido não somente ecológico da questão da palavra sustentabilidade, mas também no sentido de dar um apoio específico para essa família, para essa dupla que quer manter o aleitamento materno. Por exemplo, quando acontece a volta ao trabalho. Né? É dito que é bom que o bebê se alimente até os 6 meses de leite materno exclusivo, mas a licença maternidade dura apenas 4 meses. Então, esse espaço de 2 meses, às vezes, provoca esse desmame precoce. Se a gente conseguisse sustentar esse aleitamento por um pouco mais de tempo, a gente estaria apoiando no sentido de sustentar esse aleitamento. E sobre a amamentação, a gente aproveita para reforçar que Campinas tem banco de leite que orienta e aceita doações. O leite materno é importante para todos os bebês, principalmente para os que estão internados e não podem ser amamentados pela própria mãe. Por isso, se você está amamentando e tem leite excedente, seja uma doadora e ajude quem precisa. Caso tenha dúvidas ou necessite de orientações, é só entrar em contato pelo número que aparece na sua tela. A gente segue com prestação de serviço por aqui, mas agora relacionada a emprego. Dá só uma olhada nas vagas que o Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas tem para esta semana. Para a região do Parque Viracopos, há 15 vagas para agente de carga. A função é para fazer a separação documental de exportação e importação, recepção de cargas, identificação de mercadorias para recepção e montagem de processos para regulação de embarque. Ainda nesta área, tem 100 vagas para vigilante de aeroporto. Os contratados vão ser responsáveis pela inspeção de passageiros, tripulantes, bagagens e cargas, garantindo a segurança por meio de equipamentos como raio-x. E atenção, moradores de Campinas, Hortolândia, Sumaré e Valinhos. Tem oportunidade para vocês também. São 50 vagas para manobrista. Os selecionados vão recepcionar os clientes que chegam ao estacionamento, conferir fundo de caixa na entrada de seu turno de trabalho, organizar e guardar os veículos na garagem. A exigência é ter CNH-B. O que você vê aqui são apenas algumas vagas disponíveis. Esta semana, o CEPAT está com mais de 1.000 vagas abertas para diversas áreas. Então, se você busca recolocação, dá uma olhada no site e veja se alguma te interessa. E para você que está em busca de emprego, espero que encontre o mais rápido possível. Boa sorte! Por hoje é só. Muito bom ter a sua companhia em mais uma edição do nosso Jornal Educativo. Continue ligado aqui no 12.2 da sua TV aberta, porque a nossa programação está recheada de coisa boa.
Mas se perder algo, fique tranquilo, está tudo lá no nosso YouTube. Você pode rever quantas vezes quiser e ainda compartilhar. A gente se vê ao longo da programação. Tchau, tchau! Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.